Saudações a todos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, aqui neste programa Esperança para a Vida. Hoje temos uma lição muito interessante, que é a lição número 11, que fala das tribulações. E na nossa experiência cristã, nos deparamos com as tribulações dentro daquilo que é a nossa jornada. E hoje nós vamos aprender qual deve ser a nossa atitude no meio de tribulações. E para tal, contamos com a presença dos nossos irmãos que têm estado aqui para poder compartilhar conosco as suas experiências sobre aquilo que eles entenderam e vivenciam, partindo daquilo que a lição da Escola Sabatina traz. Irmãos, sejam todos bem-vindos. Irmão Rogério, irmão Edson, podem saudar os nossos irmãos que nos acompanham? Muito obrigado, é um prazer enorme mais uma vez estar aqui diante dos irmãos para estudarmos esta lição da Escola Sabatina. Saudações a todos que nos acompanham de lá de casa para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Que Deus nos acompanhe. Vamos pedir o irmão Edson para que possa fazer a primeira oração. Nosso Deus eterno que habitas no alto dos céus, queremos, Senhor, te louvar e te bendizer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo para que tudo quanto formos, Senhor, a falar seja de acordo com Tua vontade. Santifica-nos pela Tua Palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos na lição número 11. O nosso tema é tribulações. E o verso para memorizar está no livro de Romanos, capítulo 5, de versículo 3 a 5. Pedir um irmão para que possa fazer a leitura do verso para memorizar de Romanos 5, de 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então nós encontramos aqui uma imagem interessante, onde nós vimos um barco pequeno que está a enfrentar a fúria do mar. Então, quando nós olhamos para o simbolismo por detrás desta imagem, nós podemos também lembrar o evento que a Bíblia nos traz dos discípulos quando estavam com Cristo no mar e o mar se revoltou. E vimos qual terá sido a atitude dos discípulos diante daquela tribulação. Mas o que pode-se dizer é que quando Cristo está no barco, vai tudo bem. Ainda que haja tribulações, tudo irá dar certo. E este mar, essas ondas do mar, representam povos e nações que estão ao redor deste pequeno povo remanescente e vão buscando criar situações de tribulações ou trazem tribulações para o povo remanescente. Nós sabemos que a Bíblia nos apresenta a imagem de o diabo estar irado com o pequeno povo remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, a certeza que nós devemos ter é que enquanto Cristo estiver no nosso barco, enquanto Cristo estiver na nossa vida, por mais que nós passemos por tribulações, nós não iremos afundar. Porque Cristo está no leme, Cristo está no controle. E o próprio autor traz uma história interessante quando fala de uma miúda que, ao ver a cada relâmpago, ela parava e olhava para cima e sorria. Por quê? Porque ela tinha certeza de que o seu Deus está com ela. E ela dizia, quando foi questionada por que em vez de esconder, correr ou ter medo, ela olhava para cima e sorria. Ela diz que é porque Deus estava a me tirar uma fotografia. Então, vermos a certeza de que Deus está com ela fez com que ela não temesse em meio a tribulações. E essa deve ser a nossa atitude, porque Romanos 5, 3, 5 já nos mostra o que as tribulações produzem na vida de um cristão. Por isso que vamos ver na lição de domingo as tempestades da vida. O que nós temos a dizer sobre as tempestades da vida e como é que nós podemos enfrentar essas tempestades nos dias atuais?
Muito bem. Quando nós falamos das tribulações, primeiramente, estamos a falar de aflição, estamos a falar da perseguição e também estamos a falar do sofrimento. Assim como o ouro, para ser purificado, ele primeiro deve passar pelo fogo, nós também, para que Deus possa moldar o nosso caráter, temos que passar pelas tribulações. Agora, para um cristão, as provações não são um castigo, mas sim é uma ferramenta para o crescimento espiritual. Para que nós cresçamos espiritualmente, é necessário que hajam tribulações na nossa vida. Assim como aconteceu aqui na lição de domingo, quando nós falamos das tempestades da vida, em que narra uma história em que Jesus Cristo estava no barco com os seus discípulos e ele teve que dormir. É um relato que acontece uma vez na história, não é? Toda a Bíblia, em que Jesus Cristo dormiu. Mas Jesus estava onde? Estava lá no barco. Encontramos aqui algumas peças importantes. Primeiro, era a natureza do mar da Galileia, não é, que acontecesse repentinas tempestades. E Jesus Cristo teve que dizer aos discípulos para que passassem ou indo para uma outra margem do mar. O que terá acontecido? Repentina tempestade apareceu. Mas encontramos os discípulos a ficarem apavorados. Esqueceram que o doador da vida estava dentro daquele barco. É aí onde eles tiveram que, de alguma forma, duvidar do caráter de Cristo, em que eles dizem as seguintes palavras: Mestre, não te importas se morrermos? Não é? Mas eu me pergunto, será que Jesus Cristo, o doador da vida, de alguma forma ia fazer com que todos os discípulos perecessem no mar? Ele já tinha provado de todas as formas que ele era Salvador, ele era o Messias, porque ele estava a ministrar, ele estava a ensinar os discípulos, e milagres eles já tinham vivenciado, mas mesmo assim eles tiveram pouca fé. E Jesus Cristo, ele questiona: homens de pouca fé, por que demais? Não é? É quando eles depois começaram a perceber que Jesus era superior até com o mar. Ele a dizer as seguintes palavras: aquiete-se, acalme-se. E ele se pergunta: quem é este que até a natureza ouve? Este sim é o nosso doador da vida, é Jesus Cristo e também o nosso Deus. Gostaria que o irmão Edson, ao comentar, também pudesse clarificar um ponto aqui, quando nós olhamos para aquilo que o irmão Rogério já trazia, né, como a atitude dos próprios discípulos. Como é que nós, no nosso dia a dia, podemos manter a fé quando Deus parece estar no silêncio? Porque Cristo encontrava-se a dormir. Então, como é que nós podemos manter a nossa fé diante de um aparente silêncio de Deus, entre aspas, não é? De acordo com a questão que o irmão acaba de me fazer, para que nós possamos perceber a importância de nós permanecermos firmes no nosso dia a dia, mediante as circunstâncias, tempestades que nos aparecem, como é que nós podemos manter a fé? O próprio verso áureo de Romanos capítulo 5 já nos dá a entender isso. O motivo pelo qual as tribulações ou as provações aparecem na nossa vida. As provações aparecem com um propósito específico, para poder nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Se nós formos a ver aí, há uma sequência de virtudes que são desenvolvidas à medida que nós passamos por tribulações. Nós temos, por exemplo, a paciência, temos a experiência e temos a esperança. E tudo isso advém por causa daquilo que são as provações que, dia após dia, nós temos atravessado. Então, Deus permite com que as provações venham sobre nós para que, através delas, nós possamos, de fato, crescer em espiritualidade e, sobretudo, na comunhão com Ele. Agora, quando nós falamos sobre as tempestades da vida, é muito interessante este ponto de vista de olharmos de forma, em forma de uma aplicação, não é? O significado daquele evento que ocorreu com os discípulos. Se nós formos a ver, eles estavam realmente no meio do mar, e o mar significa povos, nações e línguas, conforme diz a Bíblia, Apocalipse. Isto representa aquilo que o mundo inteiro tem vindo a passar nos dias, de acordo com aquilo que as profecias falam. As agitações, as tempestades, referem-se às guerras, às agitações sociais que se fazem sentir no mundo. Mas há aqui um grupo de pessoas que se encontram dentro de barco. Veja só que aqui não é apenas um barco que se encontra aqui. Temos vários outros barcos, só que num dos barcos estava lá Jesus, aparentemente dormindo. Isso para dizer que Deus não é indiferente face àquilo que são as nossas dificuldades que nós temos vindo a passar dia após dia. Ele às vezes permite com que essas agitações se façam sentir.
Mas veja só que a resposta que Cristo dá, quando nós voltamos ao livro de Marcos, capítulo 4, face ao momento em que as agitações se faziam sentir com mais força, ele, ao acordar, a primeira coisa que ele faz é dizer ao mar para que pudesse o mar calar-se e aquietar-se. O que isso significa? Isso significa, em algum momento, que Deus está no controle de todas as coisas. Que por mais que, de fato, as agitações se façam sentir, por mais que hajam comoções, por mais que aqueles que estão nos barcos estejam em situação desfavorável até certo ponto, Deus está ao controle e Ele está sempre disposto a poder resolver aqui que são os nossos problemas, a poder estar com o seu povo. Então, assim, é semelhante aos momentos de tribulação que o povo vai passar, porque sabemos que o povo de Deus passará em tempos de angústia. Nós temos na Bíblia um tempo de pequena angústia, mas também um tempo de angústia de Jacó. Agora, há um Deus que aparentemente estará em silêncio naquele tempo, mas Ele estará a controlar todas as coisas e no tempo certo Ele vai dizer: cala-te e aquieta-te, referindo às agitações que façam sentir quando Ele se manifestar. Agora, quando nós fazemos uma análise aqui desta lição, nós vamos ver que há questões mais globais, mas também há questões individuais, que afetam a cada um de forma individual. Quais são as lições que nós podemos aprender assim de forma individual? A primeira lição de fé que eu aprendo aqui é que os discípulos apresentaram um problema específico, chamado medo. E muitas das vezes, quando nós estamos a passar por tribulações, o que nos faz não buscar diante de Deus aquilo que é o auxílio é o medo. Ao invés de buscarmos diante de Deus o auxílio, o apoio, ficamos cheios de medo. Então, esta é a primeira questão que nós encontramos aqui. O medo. O medo muitas das vezes pode atrapalhar o nosso relacionamento para com Deus, sobretudo a nossa confiança. Quando nós vamos no livro de Já Todas as Nações, 233, diz assim: como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai, assim devemos repousar no nosso Salvador. Houvessem os discípulos confiado nele e ter-se-iam conservado calmos. Seu temor, no tempo de perigo, revela-lhes a incredulidade. Em seu esforço para se salvarem, esqueceram a Jesus. E foi apenas quando, desesperando a si mesmos, se voltaram para ele que os pôde socorrer. Então, o que nós encontramos? Eles buscaram Jesus após eles terem se esforçado e não conseguirem alcançar aquilo que eles pretendiam, que era o alívio mediante ou no meio daquela tempestade. Mas se eles, a priori, pensassem que estavam com o seu Salvador no barco, teriam, obviamente, orado a Deus, ou teriam manifestado a priori a confiança nele. Então, muitas das vezes o que acontece na vida, nós, ao invés de buscarmos o Senhor, quando os problemas estão a começar, deixamos que os problemas se multipliquem, deixamos-nos, muitas das vezes, tentar resolver com base nos nossos próprios esforços, e o que acaba acontecendo é que, de fato, alcançamos um ponto em que paramos de confiar no Senhor. Então, a lição aqui nos apresenta que, a priori, nós devemos buscar o Senhor, que Ele está sempre de braços abertos para nos ajudar. Amém. Então, nós vimos aqui que as tribulações servem para fortalecer aquilo que é a nossa fé. Porque se assim não fosse, nós não estaríamos com capacidade para permanecermos em pé diante da angústia, o qual nunca houve desde que o mundo foi criado, que haverá nesses últimos dias. Então, aqui o autor diz que o Senhor está conosco em nossas tempestades e pode acalmá-las quando não conseguimos. Então, nós devemos andar com o Senhor e termos a certeza de que o Senhor está conosco. E quando chegar as tribulações na nossa vida, não permitirmos que o medo tome conta de nós, mas lembremos daquele que sempre nos conduziu. E Ele sempre estará de braços abertos para acalmar as tempestades da nossa vida. Quando vamos para o livro de Marcos, capítulo 5, aí em casa podem ler a partir do versículo 21 até 34, mas nós aqui vamos ler o versículo 25 até versículo 30. O que é que diz? E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia
e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Versículos 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? 31. Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Então, quando nós olhamos para esta mulher que realmente vinha sofrendo, gastou tudo que ela tinha, mas o objetivo dela foi tocar a Cristo e ela foi curada. E Jesus Cristo faz uma pergunta interessante que para os discípulos naquele momento parecia não ter lógica. Quem me tocou, sendo que ele já tinha sido tocado por muita gente. Eu gostaria de saber dos irmãos que lições podemos tirar da atitude desta mulher para com Jesus Cristo. Muito bem. Eu aqui vejo uma mulher de fé. Mulher esta que não esperou em casa para morrer. Conforme lemos que ela já havia gastado tudo o que ela tinha, mas mesmo assim a doença dela prevalecia. Ela já estava moribunda, não é? Mas mesmo assim ela foi ter com Jesus. Ela sabia que Jesus Cristo ia salvar a ela. E não só. Eu percebo que, na verdade, na hora de Jesus, não havia ali o poder de cura. Nas vezes de Jesus, não havia poder de cura. Então, o que salvou aquela mulher? É a fé que ela tinha em Jesus Cristo, meio às dificuldades. E olha, mesmo para chegar até Jesus foi muito difícil, porque muitas pessoas estavam ali aglomeradas para ver Jesus. Mas simplesmente ela saiu de casa dizendo as seguintes palavras: se eu tocar uma ponta ou a orla de Jesus, ficarei curado. E foi exatamente isso que aconteceu. Mais outras coisas importantes que eu posso tirar nesta lição desta mulher, eu percebi que é na tribulação que produzimos a perseverança. E não só. O caráter e a experiência que ela teve durante esses 12 anos foi aprovada por Cristo. Conforme eu disse, é no meio da tribulação onde o nosso caráter é aprovado. E de alguma forma ela também foi aprovada. E outras coisas também importantes é a perseverança ou a esperança que não decepciona. Que essa esperança ela teve em quem? Em Jesus Cristo. Agora, nós também podemos ter descanso em Jesus. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulos 28, versículos 11, Jesus Cristo diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Foi exatamente isso que esta mulher ela teve que fazer. Foi a Jesus e teve alívio. Ela estava sobrecarregada por sua enfermidade e encontrou alívio e descanso em Jesus. Há aqui algumas lições essenciais que nós podemos aprender com base na experiência dessa mulher de fluxo de sangue, conforme aqui nos relata o capítulo 5 de Marcos. Quando nós vamos aqui à Bíblia, nós vamos ver que a mulher ela tinha experiência de que nenhuma outra coisa poderia trazer cura sobre ela se não fosse mesmo o próprio Cristo. Por quê? A Bíblia nos relata que várias vezes ela tentou encontrar o quê? Solução para os seus problemas, mas não havia. Passou por mãos de vários médicos, mas nenhum dos médicos conseguiu solucionar o problema que ela tinha. Então ela compreendeu que não havia solução da parte do problema que ela tinha da mão humana. Ou seja, não havia uma solução humana para lhe dar a cura que ela precisava. E a segunda lição que nós temos aqui é que ela acreditou que Jesus somente podia curá-la, que não existia nenhuma outra entidade. A terceira lição que nós podemos aprender é que ela não foi tímida quando foi à busca de Jesus. Ela deixou o medo para trás, deixou tudo quanto ela poderia, talvez humanamente, expressar como uma limitação para poder se chegar a Jesus. Ela buscou ir a Jesus porque o que ela mais precisava é da cura para o seu problema. Então, ela foi ao encontro de Jesus em meio a uma grande multidão que estava ali. E, por fim, ela foi ao encontro de Jesus Cristo para estar perto dele, mesmo com as suas imundícias. Ela não olhou para o fluxo. Nós bem sabemos que o fluxo das mulheres, obviamente, é o momento em que elas encontram-se imundas, segundo a linguagem que nós encontramos no Antigo Testamento. Mas ela deixou de lado essa questão toda e foi a Jesus Cristo, porque sabia que somente em Jesus Cristo ela poderia encontrar a cura. Então, sendo assim, deixou de lado os seus defeitos.
Que lições nós podemos tirar no meio de toda essa experiência que essa mulher teve? Todos os nossos problemas, sejam eles espirituais, sejam eles físicos, nós, em primeiro lugar, devemos entregar-nos a Jesus e não buscarmos a homens. Muitas das vezes, hoje em dia, nós temos depositado a nossa fé, temos depositado a solução dos nossos problemas a homens falíveis como nós. Então, nós devemos aprender que somente Jesus pode, de fato, nos trazer a solução. E Ele não é imparcial, mesmo quando se trata de problemas que não são espirituais. Estamos a falar mesmo de assuntos pessoais, de assuntos que nós passamos a nível social. Jesus está lá aberto para poder nos ajudar. E não só, nós devemos acreditar que Jesus pode nos curar. Ao irmos a Jesus Cristo, mesmo padecendo da enfermidade do pecado, mesmo padecendo de uma enfermidade física, devemos ir com a certeza de que em Jesus nós acharemos a cura. Veja só que ela é que determinou o que ela poderia fazer diante de Jesus para encontrar a cura. Não aprendeu em nenhum lugar que existe um manto que pode curar as enfermidades, porque isso não estava escrito em nenhum lugar. Mas ela entendeu que se este homem é o Messias prometido, significa que se eu me chegar nele e tocar algo nele, a virtude sairá dele para poder me curar. Então, esta é uma lição que nós devemos aprender. A fé, ela exige uma parte prática da nossa parte. Quando nós temos fé, nós buscamos o Senhor e acreditamos que se fizermos algo, não é, diante dele, nós podemos achar diante dele a cura, podemos achar diante dele o alívio. E ela também exerceu uma fé prática. Então, quando vamos ao livro de Tiago, nós vamos encontrar que a fé precisa ser exercida de forma prática. Tiago diz que mostra-me a tua fé sem obras que eu te mostrarei as obras da fé. Então significa que a nossa fé deve ser demonstrada mesmo de forma prática. E foi o que a mulher do fluxo fez. De fato, ela foi ao encontro de Jesus. Não ficou parada acreditando que tão somente crendo que ele é o Messias encontrará a cura. Mas ela deixou todos os paradigmas que poderiam a impedir, que é aquela multidão toda, o problema que ela tinha do fluxo, e foi mesmo buscar o quê? A cura diante de Jesus Cristo. Então isso nos mostra um ensinamento muito importante. Nós devemos buscar a Jesus de forma prática na nossa vida. Nós devemos buscar a Jesus Cristo não de forma emocional, mas de forma prática, exercendo aquilo que são as ações que demonstram a nossa fé. E existe algo que eu queria trazer aqui também, só para terminar o meu comentário, sobre a questão das roupas de Jesus Cristo. Será que essa passagem nos mostra que existe poder nos utensílios? Porque nós temos, muitas das vezes, nos dias de hoje, visto esse tipo de coisa acontecendo no mundo cristão. Alguns abençoam uma água tal, que dizem que ao beber daquela água nós encontramos uma unção especial, uma bênção especial. Outros abençoam vários artigos, uma roupa, um lençol, dizendo que ao dormir naquele lençol nós encontramos uma bênção especial. Mas nós vamos ver que, de fato, não é este ensinamento que a Bíblia está a nos trazer. O ensinamento que está a nos trazer a Bíblia é que, de fato, se nós confiarmos no Senhor e exercermos a fé, assim como diz Jesus Cristo, mesmo montanhas podem ser movidas. Então, só tocando, não é? Uma ação de tocar a veste pode remover qualquer enfermidade. Este é o ensinamento fundamental. Não é que os utensílios podem, em algum momento, trazer uma bênção sobre nós, uma cura sobre nós. Então, essa é uma questão extremamente importante que nós devemos considerar aqui. É interessante que quando nós olhamos para as pessoas que estavam com Cristo, a Bíblia nos mostra que não só os discípulos, mas lá fez-se a grande multidão. E nós sabemos que a grande multidão também buscavam as bênçãos que Cristo dava às pessoas. Aos doentes eram oferecido a cura para as suas doenças. Aos que estavam endemoniados havia libertação. Agora, quando nós reparamos aqui, na pergunta que Cristo faz, quem me tocou? E os discípulos respondem que são muitas pessoas que te tocaram. Como é que o mestre nos pergunta quem me tocou? Aqui aprendemos uma lição. É que nós podemos andar com Cristo, podemos frequentar a igreja, podemos até estudar a Bíblia, ensinar sobre a Bíblia. Mas se nós não tivermos uma experiência pessoal de fé com Jesus Cristo, na mesma nós não usufruímos da bênção de Cristo. Então, essa multidão aí representa pessoas ou religião sem experiência pessoal de fé com Cristo. Apenas são movidos por o que eles vê, mas nós devemos ser movidos pela fé, pelo aquilo que nós não conseguimos ver, mas que temos certeza que iremos ver os resultados daquilo que nós queremos. Então, aqui eu encontrei uma lição que achei profunda e o exemplo desta mulher representa aquilo que nós lemos aqui no verso para memorizar. A verdadeira fé, em meio a tribulações, vai produzir a perseverança. Nós vimos aqui uma mulher firme,
que mesmo tendo tentado várias soluções na sua vida, ela não perdeu a esperança. E a esperança de que um dia seria curada acabou se concretizando na vida dela. E por ter se concretizado na vida dela, ela teve que testemunhar sobre o que teria acontecido na vida dela. Porque quando ela toca Cristo e ela fica curada, ela sente que está curada. E Cristo questiona, no sentido, não porque não sabia quem lhe tocou, mas era para que a pessoa, por sua própria iniciativa, pudesse testemunhar do poder que Cristo havia operado na vida dela. E realmente hoje não precisamos de casacos ungidos, isso aí não vem de Deus. Então precisamos nos apartar desse tipo de ensinamento de utensílios que as pessoas dizem que tem poder, porque o poder de Cristo não estava na sua roupa. Então nós precisamos buscar ter uma relação, uma experiência de fé com Cristo para que possamos colher. E vamos ver também um exemplo de um homem chamado Jó. Nós conhecemos a história de Jó, este que foi o homem considerado o mais justo da terra, até que um dia Satanás apareceu. E Deus permitiu com que Satanás pudesse trazer as tentações ou tribulações na vida de Jó. Porque Satanás afirmou que, havendo tribulações na vida deste homem, ele vai se afastar de si. Mas Deus decidiu permitir. Agora, o que os irmãos têm para nos dizer quando nós olhamos para as tribulações que ocorreram na vida de Jó e principalmente olharmos para aquilo que foi a atitude dele mesmo em meio a tribulações que, humanamente falando, são incompreensíveis porque que estavam a acontecer com ele? Porque quando lemos a Bíblia entendemos que Jó era um homem muito cuidadoso, que ele certificava-se de que ele não pecou, e não só, ele até fazia o sacrifício para expiação no caso de os filhos tiverem pecado. E Deus é que considerou a ele como o homem mais justo na terra. Então, como é que nós entendemos a atitude deste homem em meio a essas tribulações? Que lições ele nos ensina para os dias atuais? É interessante que logo no primeiro capítulo do livro de Jó, encontramos a definição do caráter de Jó. Quando ele diz que Jó era um homem íntegro, era justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. E nós podemos nos perguntar, e por que este sofrimento apareceu para Jó? Mesmo sabendo que Jó era íntegro. Aí nós percebemos que mesmo grandes homens de Deus podem passar pelas tribulações. Assim como aconteceu com Elias, que era um grande profeta de Deus, passou pela tribulação. Aqui encontramos também o Jó, sendo um grande homem de Deus, também a passar pelas mesmas tribulações. Nós percebemos também que o sofrimento de Jó não foi um castigo de Deus, mas sim uma provação que expôs ao universo a falsidade das acusações de Satanás contra o caráter e a justiça de Deus. Porque o próprio Satanás teve que ir ter com Deus. Que, como é que Jó não vai te adorar se você enche ele de riquezas? É quando diz, tira tudo a Jó, mas simplesmente preserve a sua vida. E lá nos últimos versículos do capítulo 1, encontramos Jó dizer as seguintes palavras. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. E disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Olha, tudo que aconteceu com Jó, em nenhum momento desviou a sua fé. Ele continuou com a mesma perseverança. Também outros aspectos importantes que eu tiro aqui na lição de Jó é o desejo, não é, de que as palavras dele possam ser registradas no livro. Mas encontramos que Jó, é claro que ele não presenciou esse registro, mas hoje em dia encontramos o livro de Jó, registrado nas Sagradas Escrituras. E também a certeza do Redentor vivo. É que nós encontramos que o Jó diz as seguintes palavras, eu sei que o meu Redentor vive.
Jó sabia que ele partiria desta terra, mas ele almejava algo superior, que é o encontro de Jesus. E também a esperança da ressurreição. Nos tempos de Jó, dificilmente ia se acreditar que Jesus Cristo viria e depois ele ressuscitaria. Mas Jó acreditava na ressurreição de Jesus Cristo. Então, mesmo assim, ele acreditava na sua ressurreição, que Jesus Cristo viria e o levaria para os céus. E também um encontro triunfal e pessoal com Jesus. Então, olha só, Jó, eu percebo que Jó aqui, ele falou da história de redenção, não é? Então, em vários capítulos do livro de Jó, falou da história da redenção. Agora, por que nós não possamos escolher boa parte da história de Jó para que sirva de exemplo para a nossa vida? E percebemos também que nós também podemos passar pelas essas tribulações, mas Jesus Cristo sempre está conosco. A experiência de Jó, que nós podemos encontrar aqui, ela nos mostra que o próprio Jó tinha noção de que ele estava a passar por um tempo de tribulação. Para Jó ficou claro que estava sendo provado. Ele não passou por aquele momento sem se aperceber o que estava acontecendo na sua vida. Ele entendeu que estava sendo provado, o que lhe fortaleceu cada vez mais a continuar na confiança no Senhor. Isso nós podemos encontrar em Jó capítulo 23, a partir dos versos 10, que diz: mas ele sabe o meu caminho, prove-me, e sairei como o ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito dos seus lábios nunca me apartarei. E as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Então nós encontramos nessas palavras que Jó tinha a compreensão de que de fato ele estava a passar por um tempo de provação. O que lhe ajudou a confiar cada vez mais no Senhor. Porque se é o Senhor quem permitiu com que aquilo acontecesse, o Senhor também lhe daria força para vencer naquela situação. Infelizmente, nos nossos dias, o cristianismo ele é muito mais baseado em uma vida de paz e segurança. As pessoas, quando passam por um tempo de provação, muitas das vezes desistem de avançar na carreira cristã, porque dizem que aquele momento de provação é um significado de que Deus não nos acompanha. Mas quando nós vamos à Bíblia, nós vamos ver que todos os cristãos que foram, de fato, homens de fé, homens e mulheres de fé, foram homens que tiveram que passar por grandes provações, que essas provações tiveram que ajudar a alicerçar a sua fé no Senhor. Então, isto faz parte, sim, a carreira, ou seja, a experiência que Jó teve, é uma experiência que cada um de nós teremos, segundo aquilo que Deus, de fato, permitir com que cada um possa passar. Eu queria que fôssemos juntos analisar o livro de Lucas, capítulo 8, que fala sobre algumas pessoas que, de fato, passarem por momentos de provação ou por ter uma experiência cristã, muitas das vezes acabam não se firmando. Por quê? Porque não permitiram que a palavra de Deus pudesse ser guardada em seus corações. Em Lucas 8, quando nós lemos os versos 6, nós vamos encontrar lá a experiência da semente que é lançada em terra. Nós vamos ver que as sementes são lançadas em terras diferentes, mas quero que só analisemos um tipo de semente que é lançado numa terra pedregosa. Diz assim o verso: e a outra caiu sobre a pedra e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Quando nós vamos nos versos 13 diz: e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Por quê? Porque não se fundamentaram na fé. Porque ao virem as provações, mesmo aquela palavra que criou alegria quando eles aceitaram a fé, já não mais se fundamenta, ou já não lhes permite com que eles estejam fundamentados naquela fé que eles creram no passado. Por quê? Porque nos alicerçaram na palavra de Deus. Então, é extremamente importante nós analisarmos essa questão. Que uma vez nós aceitando a fé, vamos ter que experimentar momentos de provações que exigirão de nós aquela fé a qual nós recebemos no princípio quando fomos chamados. Então precisamos de fato entender isso e não olharmos para as nossas próprias dificuldades, mas olharmos para Cristo, que pode fazer algo por nós. Porque muitas das vezes o que nos desvia da fé, muitas das vezes o que nos faz desistir da carreira cristã, é nós olharmos para as nossas limitações, as nossas dificuldades e não avançarmos. Porque paramos de olhar para quem? Para aquele que pode lutar por nós. Então a Bíblia nos mostra Cristo como aquele que sempre está em frente e está sempre disposto a lutar por nós. E o autor acaba dizendo que há muito mais acontecendo
além do que podemos enxergar. E um dos maiores desafios da fé é confiar em Deus mesmo nos momentos mais escuros. Então, Jó nos mostra um exemplo claro de alguém que confiou em Deus no momento mais escuro da sua vida. Então, nós precisamos buscar essa experiência de Jó para as nossas vidas, porque realmente há muita coisa que acontece ao nosso redor que nós não conseguimos ver. O grande conflito está-se a desenrolar ao nosso redor. Mas os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livram e o guardam do mal. Então, Jó era um homem temente a Deus. Então, nós precisamos ser homens e mulheres tementes a Deus para que Deus possa nos fortalecer de tal forma que quando Satanás vier nos afligir com esses momentos escuros da nossa vida, a luz que emana de Cristo possa brilhar e a esperança possa acender nas nossas vidas e nos nossos corações. Eu só queria fundamentar algo que foi dito com base num texto, 2 Coríntios capítulo 4, nos versos 16, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então isso deixa mais claro aquilo que já vinha se dizendo aqui, que na verdade nós não devemos olhar para aquilo que são as nossas limitações e as próprias tribulações não podem trazer para nós como se fosse de fato o fim. Na verdade elas vêm porque após as tribulações maiores ganhos nós teremos. Então nós devemos permitir com que as tribulações que se passam na nossa vida possam na verdade serem aceitas por nós como um momento de provação, de fortalecimento da fé, e não como uma forma de Deus nos castigar ou nos fazer sofrer, ou um abandono que resulta da parte de Deus para conosco. Deus jamais abandonará aquele que nele crê e aquele que nele confia. Ok, e avançamos para o caminho de Emaús, onde vamos encontrar dois discípulos que tiveram o privilégio de poder caminhar com Cristo e ouvir mais uma vez ensinamentos depois de Cristo ressuscitar. Então, o que eu gostaria de saber dos nossos irmãos é por que esses discípulos estavam decepcionados. E dois, como é que a experiência deles pode nos ensinar, nós que vivemos nos últimos dias, que também enfrentaremos decepções. Muito bem. Respondendo à primeira questão, depois vou comentar aqui a lição e provavelmente a segunda ao decorrer do meu comentário. Aqui no livro Vida de Jesus, página 123, que tem como título Paz seja convosco, nos diz o seguinte: iam perplexos por causa dos últimos acontecimentos e principalmente pelas notícias trazidas pelas mulheres, que tinham visto os anjos e Jesus após a ressurreição. Aqui continua: voltavam para casa a fim de meditar e orar, na esperança de obter alguma luz em relação àquelas questões que lhes pareciam tão obscuras. Por quê? Porque aqui percebe que Jesus Cristo havia ressuscitado. Mas Jesus Cristo já tinha dito que ele ia morrer e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas esses dois discípulos, eles estavam a pensar nesses últimos acontecimentos. E Jesus Cristo, ele teve que aparecer no meio deles e eles não chegaram a perceber. Sabe, eu me recordo daquilo que aconteceu nos tempos de Noé, em que os animais entraram na arca, mas as pessoas não se aperceberam. E eles estavam os dois lá e Jesus no meio deles e não chegaram a perceber. Mas nós temos que entender por que Jesus teve que aparecer para esses dois discípulos. Primeiro, porque eles buscavam a Jesus nos seus pensamentos. Eles primeiro tinham que perceber o que estava a acontecer, não é? Eles queriam ver a Jesus. Eles queriam ter resposta de tudo o que estava a acontecer. Mas o que Jesus já fez? Ele apareceu no meio deles para lhes contar tudo o sucedido. E depois, ele começou a lhes contar a história de redenção desde os tempos de Moisés. E também aconteceu a mesma coisa com o Estevão. Ele contou a história da redenção. Aconteceu também com o apóstolo Paulo. Contou a história da redenção. É quando aquele homem, Jesus Cristo neste caso,
Já estava a anoitecer e aqueles 2 homens convidam Jesus. Venha passar o quê? A noite conosco e coma alguma coisa. É quando eles se aperceberam que, na verdade, este era o quê? Era Jesus Cristo. Quando nós vamos para o mesmo livro, não é? Aqui nos diz o seguinte: uma refeição simples foi então preparada e Cristo se assentou à cabeceira da mesa, conforme era seu costume. Geralmente cabia ao chefe da família pedir a bênção sobre o alimento. Jesus, porém, pondo as mãos sobre o pão, o abençoou. Naquele momento, os olhos dos discípulos se abriram. O jeito de pedir a bênção, o tom de voz tão familiar, as marcas dos pregos nas mãos, tudo denunciava tratar-se de seu amado mestre. É aí onde eles perceberam que, na verdade, não estavam com um homem qualquer. Estavam, sim, simplesmente com quem? Com o mestre. No livro de 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 14, diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Aqui encontramos a tristeza e a decepção desses dois discípulos. Eles estavam a fugir daqueles relatos que eles ouviram, provavelmente eles estavam aqui a continuar com os seus trabalhos antes do encontro com Jesus. Estavam decepcionados por causa disso. Então Jesus Cristo, quando aparece, ele queria reativar a fé deles e mostrar que ele, na verdade, era o Messias. Ele ia ressuscitar no 3º dia, conforme ele ressuscitou. E não só, às vezes as nossas expectativas humanas não vão de acordo com aquilo que é as expectativas de Deus. Jesus Cristo já tinha dito a eles por muito tempo que ele ia ressuscitar, mas eles em nenhum momento guardaram essa fé para com eles. E nós estamos a falar das tribulações aqui. É no meio das tribulações que a nossa fé deve ser provada. E esses 2 discípulos também, a fé deles estava sendo aprovada. Exatamente. Quando nós vamos à experiência dos discípulos de Emaús, nós vamos ver que, de fato, eles haviam passado por um tempo de um grande desapontamento. E este tempo de grande desapontamento teve os seus motivos. Alguma coisa terá acontecido, obviamente, para eles ficarem desapontados, que é a morte de Cristo. Eles tinham a certeza de que Cristo era o Messias, não tinham dúvidas quanto a isso. Os 3 anos e meio que eles andaram com Cristo Jesus foi uma experiência suficiente para que eles compreendessem que este é o nosso Messias. Mas o que de facto gerou o grande desapontamento? Será que foi a morte de Cristo? Então nós vamos ver que de facto a razão fundamental foram as expectativas que eles tinham sobre a missão que Cristo vinha fazer. Porque eles tinham uma ideia baseada na crença daquela época de que o Messias viria trazer um reino de glória, que viria para poder dar o quê? Poder ao povo de Israel e, sobretudo, a ascender o povo de Israel acima de todas as nações. Então, isto também não somente era crido no meio entre os judeus, mas os próprios discípulos que andaram com Jesus acreditavam nisso. Então, quando Jesus morre, em algum momento as suas expectativas ficam quebradas. E veja só que não foi por falta de informação sobre a morte de Jesus Cristo que eles de fato ficaram assim. Jesus várias vezes disse para eles que ele morreria. Quando nós vamos, por exemplo, a Mateus capítulo 26, a partir dos versos 2, nós lemos o seguinte: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então Jesus, mesmo próximo da sua morte, disse a eles que ele teria que morrer. Mas ele sempre que falava sobre a sua morte, explicava que, assim como as Escrituras falavam, o Filho do Homem morrerá, mas ao 3º dia ressuscitará. Aliás, quando Jesus falava com os fariseus, na presença dos seus próprios discípulos, Jesus Cristo diz que haveria um sinal que seria dado ao povo judeu, que seria o sinal de Jonas. E ali Jesus também estava a ensinar que ele morreria e ressuscitaria ao 3º dia. Então não foi por falta de conhecimento, mas o que é que estava no coração deles? Era dúvida. Eles tinham dúvida em certas palavras que Jesus Cristo trazia. E essas dúvidas fizeram com que eles passassem, de fato, por um grande desapontamento quando Jesus Cristo, de fato, morre. E veja só que quando Jesus ressuscita, a questão, quando ele, de fato, aparece diante desses discípulos de Emaús, ele abre-lhes as Escrituras, de tal maneira que possa lhes explicar que o que está a acontecer, o que iria acontecer com o Messias, é aquilo que as Escrituras diziam. Veja só o que é interessante. Quando nós lemos aqui em Lucas capítulo 24, verso 25, a primeira coisa que Jesus Cristo fala, após eles explicarem a situação real que estava sucedendo em Jerusalém naquele momento, ele responde dizendo o seguinte: oh, nem surgir tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram.
Então, o que havia? Qual é o problema central? É que eles não criam aquilo que os profetas diziam. As escrituras estavam escancaradas sobre o que iria acontecer com o Messias, mas eles preferiram não dar ouvidos. Por quê? Por causa daquilo que eram as suas expectativas. Agora, que lição nós podemos aprender disso? Às vezes, quando nós alimentamos expectativas acima daquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós podemos passar por grandes desapontamentos nas experiências que nós vamos tendo, sobretudo passando por tribulações. Cristo não nos esconde que, de fato, como povo de Deus, seremos perseguidos. Como povo de Deus, seremos odiados por causa da pregação da sua palavra. Muitas das vezes nós esperamos que, ao pregarmos a palavra de Deus, no fim de tudo, venham elogios, venham prendas sobre nós. Mas muitas das vezes, o que a Bíblia nos mostra claramente é que, ao pregarmos a palavra de Deus, sempre vamos suscitar inimizade com aqueles que não têm amado a sua palavra. Então, isso deve fazer-nos entender claramente que as nossas expectativas não devem estar acima daquilo que a palavra nos revela. Então, nós devemos estar de acordo com aquilo que a palavra nos diz. Nos versos 38, Jesus termina dizendo: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Ok? Em outra versão diz: por que vocês estão com dúvida? Por que vocês estão duvidosos? Muitas das vezes a dúvida pode impedir com que nós possamos compreender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então nós precisamos de fato compreender que podemos evitar momentos de grande desapontamento se nós crermos mais no que a palavra de Deus nos fala. E a experiência dos discípulos nos mostra para nós aquilo que nós devemos superar em momentos de tribulações como esses. E é interessante que também na mesma senda, aqui encontramos o contraste com a mulher do fluxo do sangue. Uma mulher que teve fé, e depois aqui encontramos a repreensão de Jesus para com esses dois discípulos, por causa da sua falta de fé. Não é? Então, são duas lições muito importantes para a nossa vida. E aqui encontramos também a cegueira espiritual desses dois discípulos, não é? Eles estavam tão imersos na dor e na decepção que os seus olhos em nenhum momento foram impelidos de enxergar a Jesus Cristo ou de reconhecer a Jesus Cristo. Então, isso também pode acontecer conosco. Estarmos numa cegueira espiritual, não entendermos as bênçãos de Deus na nossa vida. Certo. Uma das coisas que me chamou a atenção aqui é o fato de Deus não permitir que eles pudessem perceber que estavam com Cristo. Porque Deus via que havia necessidade de fortalecer a fé desses homens. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que Deus não permitiu na primeira instância que eles pudessem perceber que estavam com Cristo, para que Cristo os levasse às Escrituras e mostrar que toda a Escritura testemunhava sobre ele. Até que chegou o momento em que seus olhos foram abertos para perceber que estavam diante do seu Mestre. Então, hoje nós também precisamos buscar fortalecer a nossa fé nas Escrituras, de tal forma que não fiquemos decepcionados nos nossos dias, porque a palavra de Deus é certa. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Então, se Deus cumpre as suas promessas, Ele é fiel e justo. Então, avançamos para a lição da quinta-feira, que diz que olhe para Jesus. Me lembra João 1,29, quando o João Batista viu a Jesus Cristo aproximar-se, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras versões contemple, não é? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, olhar para Jesus, na verdade, significa nós mantermos o foco em Jesus Cristo. A nossa vida deve estar alinhada de acordo com a vontade de Deus. Quando nós vamos para o livro de Hebreus, capítulos 12, versículos 2, aqui diz o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós temos que ter os 3 passos da salvação: a justificação, não é? A santificação e a própria glorificação. Então, esses passos vão nos ajudar para que nós tenhamos olhos fitos a Jesus Cristo, ou olhos para Jesus. Dizer que olhe para Jesus é um imperativo
que nos leva, na verdade, a conseguirmos sustentarmos-nos e estarmos em pé em momentos de tribulação. Na verdade, todos nós devemos olhar para Jesus Cristo para que nós possamos estar firmes em meio às tribulações que nós fomos a passar. A vida cristã é uma vida seguida mesmo de várias provações. É uma vida que não é uma vida fácil, mas se nós olharmos para Jesus, sairemos como vencedores. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo, na sua experiência de 33 anos aqui na Terra, ele venceu em meio às várias tribulações que nós vamos encontrar registradas aqui na sua palavra. Então, se nós olharmos para ele como o vencedor, que pode vencer também por nós, assim como ele venceu por ele mesmo, então nós sairemos como vencedores. A lição aqui nos mostra a experiência da serva do Senhor no Primeiros Escritos, em que ela fala sobre a questão de estar andando num caminho estreito. E nesse caminho, Cristo estava à frente. Ele era o guia principal deste caminho. E todos aqueles que olhavam fitos para Jesus Cristo chegaram ao destino final. Mas aqueles que se atrapalhavam, olhavam para as outras coisas, olhavam para o lado, caíam no precipício. Então, o que isso quer dizer? Que nós não podemos permitir com que as dificuldades da vida e também os intérpretes possam nos fazer olhar para outras soluções que não sejam a Cristo. Somente Cristo é a solução em meio aos problemas que nós fomos atravessar. Então, essa é a lição principal que esta lição nos transmite. Muito certo. Eu, quando vejo essa lição, olho para Jesus, me lembra o que Romanos 8, versículo 35, nos traz, em meio a tribulações, onde nos questionamos: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou privação? Ou perigo? Ou espada? E o próprio Romanos, capítulo 8, volta a responder, no versículo 38. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem autoridades celestiais, nem coisa do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, em meio a essas tribulações, devemos nos lembrar dessas palavras, olhar sempre para Cristo. Esta é a direção que nós devemos seguir, olhar para cima, de onde vem a nossa salvação. E chegamos assim ao fim do estudo da nossa lição. Vamos abrir esse espaço para últimas considerações. Bom, em jeito de últimas considerações, eu quero dizer as seguintes palavras. Na verdade, Deus está no controle de tudo. Em jeito de últimas considerações, quero dizer que Deus está no controle de tudo. Ele conhece o seu sofrimento, conhece a sua tribulação. Simplesmente leia o livro de Salmos 23 e leia também o livro de Mateus, capítulos 11, 28. Aí você vai ter alívio, descanso e Deus vai te fortalecer diariamente. Bom, em jeito de últimas considerações, dizer que na vida cristã, conforme já se dizia, todos nós teremos sempre experiências terríveis que nós podemos passar, tribulações, mas o texto áureo já nos diz há um propósito fundamental pela qual essas tribulações vêm na nossa vida, para que nos dê a perseverança, a experiência e também a esperança. Esse é o objetivo de Deus quando faz-nos passar pelas tribulações. E nós devemos sempre estar aptos a olhar para Jesus Cristo como aquele que luta por nós, como aquele que sempre está em frente de nós. O livro de Mateus, capítulo 24, nos versos 13, diz que aquele que perseverar até ao fim será salvo. Perseverança significa lutar em meio às tribulações, em meio às situações adversas que nós fomos a passar nessa vida. Então, se nós lutarmos, no fim, o livro do Apocalipse diz que seremos vencedores. E para os vencedores há uma recompensa que Deus preparou para cada um de nós. Desde já agradecer a todos pela presença e pedir para que continuem a apoiar este ministério, em especial este programa, compartilhando este conteúdo com os demais, colocando o vosso like, que é muito importante, assim como o vosso comentário para enriquecermos o estudo da nossa lição. E nós voltamos para mais um estudo da lição, que será a lição número 12. Que a paz de Cristo possa estar com todos vós. Amém. IAG, juntos avançaremos.